Você sabe qual é a maior causa do engano e da manipulação das religiões, sobretudo a evangélica em sua maioria? Você vai entender hoje. Antes de falar dessa maior causa, eu quero repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Por exemplo, para se fazer uma boa interpretação da Bíblia, uma boa hermenêutica, tem 40 regras. Se você observar umas 5, 6, 7 dessas regras, dificilmente você vai ser enganado, vai ser manipulado. Que a primeira é, Jesus é a principal chave de interpretação, é a principal chave hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Não interessa o que Elias, Jeremias, Ezequiel, Pedro, João, Tiago, o que eles falaram. Se não tiver de acordo com Jesus, deixe de lado. Jesus é a principal chave hermenêutica. 2, o que o contexto diz. Não leia só o texto, não. Leia tudo o que é dito depois e tudo o que é dito antes daquele texto, ok? O contexto vai te fazer entender muita coisa. 3, qual a língua original? Não foi escrito em português. Se você pegar na língua original, você vai ver que você sempre foi enganado com muitos textos dentro da Bíblia. Outra, observe a cultura e o costume da época. Muita coisa foi escrito dentro daquela realidade, daquela cultura, daquele costume. Dá uma olhada na lei da época. O que a lei dizia? Muitas coisas foram escritas de acordo com a lei da época. Outra coisa, observe a história. O que a história diz a respeito daquilo? Muitas coisas, por exemplo, ditas como promessa para a sua vida, já aconteceram na história, tá? E muitas coisas aconteceram e as pessoas estão esperando acontecer. Mas se você estudar a história, você vai ver que foi enganado. Eu já disse isso várias vezes e com muitas explicações. Agora eu vou ao principal motivo do engano e da manipulação religiosa. Sabe qual que é? A maioria esmagadora dos cristãos, 99% deles, nunca leram a sua Bíblia inteira. Nunca leram a Bíblia toda, ok? Como que você diz que tem uma fé e que existe um livro que é a fonte da sua fé, a sua regra, entende? A sua fonte de doutrina, e você não conhece esse livro, ok? Então nunca leram a Bíblia toda. E os pouquíssimos, desse 1%, que já leram a Bíblia toda, nunca estudaram, nunca aprofundaram naquilo ali, ok? Leram como se lê um jornal, como se lê um livro. Aprofundar, estudar, não estudaram, ok? Aí o que acontece? Alguém pega uma porção da Bíblia, pega um texto da Bíblia, lê, interpreta, prega ou ensina. Pronto, virou verdade absoluta, ok? Então, o que as pessoas vivem, o que as pessoas acreditam, a forma como elas são manipuladas, sempre parte de alguém que pegou uma porção, interpretou e ensinou. Eu sempre dou esses exemplos e vou dá-los aqui de novo. Aonde está escrito que criança não pode participar da ceia? Onde é que está escrito que quem não é casado e mora junto não pode participar da ceia? Onde é que está escrito que quem não é casado e mora junto não pode se batizar? Sabe de onde tiraram? Pessoas leram uma porção da Bíblia que muitas vezes nem tem a ver com o assunto, interpretaram e pronto, virou doutrina. Aonde está escrito, por exemplo, que vício é pecado? Porque vício é doença. Aonde está escrito que vício é coisa do diabo, o espírito do vício, o demônio do vício? Onde está escrito? E assim, milhares e milhares de coisas que o religioso acredita, mas ele nunca estudou, ele nunca aprofundou. Foi uma porção interpretada por alguém, ensinada a ele, e ele toma como verdade absoluta. Esse é o maior motivo do engano e da manipulação. As pessoas creem em interpretações equivocadas de terceiro, porque nunca examinaram, nunca aprofundaram.